Bom, pessoal, continuando, a gente viu anteriormente, né, nas aulas passadas, como fazer como a gente vai encontrar o ponto de operação de uma bomba. E o que a gente vai trabalhar agora é verificando a associação dessas bombas. A gente vai ver que haverá demandas onde a gente vai precisar de mais carga ou de uma vazão maior, e a gente vai ver o que a gente pode fazer para solucionar esse problema que pode vir a surgir. Bom, então primeiro, só fazendo uma recordação, nas aulas passadas a gente foi apresentado a curva de altura manométrica do sistema. A curva de altura manométrica do sistema vai ser essa curva onde o eixo Y é a carga, o eixo X é a vazão, e o significado dessa curva é a carga que a minha instalação demanda, ou seja, que a bomba terá de injetar ao fluido para que ele seja levado de um reservatório de sucção até o reservatório de recalque a uma determinada vazão. Então a gente tem duas parcelas muito importantes para a gente visualizar nessa curva, que é a carga estática, que será a carga para uma vazão nula, e essa carga estática pode ser determinada pelo gradiente de pressão entre os reservatórios sobre o peso específico, mais o gradiente de altura entre os reservatórios, que é a carga de pressão mais a carga de energia potencial, carga potencial, né? E conforme a vazão for aumentando, o atrito do fluido com a tubulação também vai aumentando, por consequência a perda de carga vai aumentando, logo a carga que a bomba vai ter que adicionar ao fluido vai ter que ser maior, que ele vai ter que vencer a carga estática e a perda de carga. Então a carga, o nome da carga que vai acontecer após a vazão ser superior a zero, será carga dinâmica. Então a gente tem duas parcelas, carga estática, esse pedaço aqui, que é o valor da carga quando a vazão for zero, e tudo acima desse pedaço vai ser a carga dinâmica, que pode ser calculada obtendo a perda de carga, tá bom? Então essas informações a gente pode tirar da curva de altura manométrica do sistema. Como calcular cada ponto dessa curva, né? A gente vai somar a carga estática, que é o gradiente da carga de pressão entre os reservatórios, mais o gradiente de altura, essa é a carga estática, mais a carga dinâmica. Somando essas duas parcelas, a gente tem o valor de H, que é a altura manométrica do meu sistema, né? Então, isso aqui é uma informação que a gente tem da instalação de bombeamento. A gente precisa cruzar essa informação sobre as instalações de bombeamento com a informação da bomba que eu for selecionar. Então, para isso também existem a curva das bombas centrífugas. Então, a curva da bomba centrífuga, ela diz para a gente quanto de carga, que é o nosso eixo Y, a bomba vai ser capaz de adicionar ao fluido a uma determinada vazão. Então, a gente verificou que a bomba ela pode adicionar menos carga conforme a vazão for aumentando. E a instalação demanda mais carga conforme a vazão for aumentando. Então, se a gente cruzar essas duas curvas, a interseção delas vai nos dar o nosso ponto de operação. Então, se a gente tem aqui um reservatório de sucção, um reservatório de recalque numa determinada altura a uma determinada pressão, com a curva da altura manométrica da instalação, que é essa curva ascendente, a gente tem a demanda de carga dessa instalação. E a curva da bomba, que é essa descendente, vai ser a oferta de carga da minha referida bomba. Então, cruzando essas duas, a gente tem um ponto de operação que vai nos dizer qual é a vazão que essa bomba irá operar na determinada instalação que eu estiver analisando e quanto de carga que ela vai adicionar. Agora, vamos pensar o seguinte: essa instalação vai recalcar o fluido para esse reservatório aqui, mas e se acontecer agora desse reservatório estar numa altura maior? Quer dizer que sua carga estática vai ser maior. Então é como se eu estivesse deslocando a curva do meu sistema para cima. Lógico, eu estou fazendo aqui de uma forma exagerada, mas é para mostrar o quê? O que eu posso fazer então? Porque se a gente olhar aqui agora, essa bomba não atende, essa bomba não vai aguentar recalcar o fluido do reservatório de sucção até o reservatório de recalque, porque não há um ponto de operação aqui. Então, para isso, a gente vai começar a estudar a associação de bombas. Então, a gente vai ter uma associação de bombas que poderá ser em série ou uma associação de bombas em paralelo. De uma forma muito resumida e rápida, como que a gente vai pensar? Se o meu objetivo for adicionar uma maior carga, a gente vai optar por uma associação de bombas em série. Se o meu objetivo for operar com uma vazão maior,
A gente vai operar com uma associação de bombas em paralelo, tá bom? Então, vamos olhar de uma em uma aqui. A primeira que a gente vai analisar aqui hoje vai ser uma associação de bombas em paralelo. Nessa associação de bombas, a gente tem o quê? A gente tem duas bombas, duas ou mais, né? Nesse caso, nós temos duas bombas aqui, que vão bombear para a mesma direção. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, como essas duas bombas, no caso, vão estar sujeitas ao mesmo trecho de tubulação, elas vão estar submetidas às mesmas cargas. Então, a carga adicionada pela bomba 1 vai ser a mesma da bomba 2, que é a carga do sistema, dessa associação de bombas. Então, a carga vai ser constante. Porém, o meu objetivo aqui é o quê? É aumentar a vazão para uma associação de bombas em paralelo. Então, a vazão total que será recalcada vai ser igual à soma da vazão de uma bomba com a outra. A vazão do sistema, então, é o Q1, que é a vazão da bomba 1, mais Q2, que é a vazão da bomba 2. E caso as bombas sejam iguais, a vazão recalcada pela bomba 1 vai ser a mesma vazão da recalcada pela bomba 2. Bom, então para a gente conseguir enxergar aqui, vamos construir o gráfico dessa associação de bombas em paralelo, que ele nos dá muitas informações. Então a gente vai se debruçar sobre esse gráfico aqui para poder analisá-lo da melhor forma possível. Então é o seguinte, o que a gente tem aqui? A gente tem uma curva da bomba, tá? Então a gente tem aqui, conforme a vazão for aumentando, a carga que a bomba vai ser capaz de adicionar vai diminuindo. Como que eu vou fazer para construir a curva de uma associação em paralelo de duas bombas? Então vamos lembrar, a carga adicionada vai ser a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma determinada carga e a vazão vai ser a soma. Então, no caso, se eu for operar com duas bombas iguais, a vazão vai ser o dobro. Então, eu vou pegar qual é, para uma determinada carga, qual é a sua vazão e vou dobrar esse valor. Então, eu vou fazer isso aqui algumas vezes. Novamente, eu pego outro ponto e visualizo qual é a carga adicionada nesse ponto e qual é a vazão recalcada nesse mesmo ponto. E vou dobrar a vazão. Vou fazendo isso com vários pontos. Vou dobrando a vazão e com isso eu vou ter os pontos que vão representar o quê? A curva da minha associação de bombas em paralelo. Se eu juntar esses pontos, eu vou ter então a curva que vai representar a associação em paralelo de duas bombas. Beleza? Então, se agora eu fizer o seguinte, se eu botar aqui a minha curva da instalação, olha só as informações que eu consigo retirar. Onde eu tenho o cruzamento da curva da instalação com a curva da bomba é o meu ponto de operação, correto? Então, se eu estiver operando com uma bomba, aqui vai estar a minha vazão de operação. Se eu estiver operando com duas bombas, aqui que vai estar a minha vazão de operação total. Isso é importante. Por quê? Porque se essa aqui, Q1, é a minha vazão de uma bomba e essa aqui, Q2, é a vazão total quando eu estiver operando com duas bombas, qual é a vazão que cada bomba vai recalcar no caso dessa associação de duas bombas? Como que eu vou saber isso? Simples, eu vou pegar aqui, nesse meu ponto de operação, e eu vou traçar uma reta com a carga constante até eu chegar na curva de uma bomba. E nesse ponto aqui que eu chegar, vai representar para mim qual é a vazão que cada uma das duas bombas vai recalcar. Beleza? Se eu quiser continuar, agora eu quero fazer com três bombas. Qual é o procedimento? É o mesmo. Então agora, o ponto que eu tinha, se eu escolher uma carga uniforme aqui, eu vou triplicar. 1, 2, 3. Mesmo jeito, eu vou pegar um ponto aqui. 1, 2, 3. Para cada carga que eu pegar, eu vou triplicar a carga de uma bomba apenas. Eu vou obter os pontos para ter uma curva da associação de três bombas em paralelo. E qual vai ser a vazão de operação agora para essa operação com três bombas? Então, a vazão total, recalcada pelas três bombas no caso, vai ser essa vazão Q3. Então, a gente consegue perceber que a vazão de operação vai aumentando conforme eu for associando mais bombas. Porém, se a gente perceber aqui também, a vazão que cada uma das bombas irá recalcar vai diminuindo. Beleza? Então, aqui, ó, Q1 é a vazão que uma bomba vai recalcar se ela operar sozinha. Que I2 é a vazão que cada uma das bombas vai operar se ela operar numa associação em paralelo de duas bombas. Que I3
é a vazão que cada uma das bombas vai operar se eu fizer uma associação em paralelo de 3 bombas. Eu acho que aqui a gente já consegue enxergar que conforme eu for adicionando mais bombas, a minha vazão total vai aumentando, porém a vazão com que cada uma das bombas vai operar vai diminuindo. Ok? E qual é a consequência disso? Então, a gente vai falar disso mais para frente, que a gente tem um risco, conforme a gente for adicionando mais bombas, que vai ser a gente fugir do nosso ponto ótimo de operação. Então, mais para frente a gente vai falar disso. Antes, só vou fazer um adendo aqui rapidinho, que é essa associação de bombas em paralelo quando as bombas forem diferentes. Como que eu construo essa curva? Bom, vamos pegar aqui essa reta AD. A gente vai ter esse ponto D aqui, que faz parte da curva da associação das duas bombas, bomba 1 e bomba 2. Se a gente olhar aqui, vamos olhar rapidinho as curvas de cada uma das bombas. A gente tem a bomba 1, onde a carga estática não, né? A carga que ela vai adicionar uma vazão nula vai ser uma vazão de shut-off, vai ser H1. E conforme vai procedendo aqui, aumentando a vazão, a carga que ela pode adicionar vai diminuindo. E uma bomba 2, onde a carga na vazão de shut-off dela aqui é H2 e vem descendo conforme a vazão vai aumentando. Então, para eu construir essa curva, o que eu faço? Eu pego uma carga qualquer e eu vejo qual é a vazão recalcada pela bomba 2, qual é a vazão recalcada pela bomba 1, e eu vou somar essas duas parcelas nessa mesma carga aqui e vou obter o terceiro ponto, que é o ponto da curva da associação das duas. Beleza? Então, se a gente olhar esse ponto D, como é que ele foi encontrado? Eu vou pegar para essa mesma carga aqui, qual é a vazão recalcada pela bomba 2, que seria esse segmento aqui AB. Qual é a vazão recalcada pela bomba 1? É esse segmento AC. Então, o segmento AD vai ser o quê? A soma da vazão das duas bombas. Então, AD, a gente pode ver aqui, vai ser igual a AB mais AC. Vai somar a vazão das duas bombas para uma mesma carga. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, Q1 é a vazão que a bomba 1 vai recalcar, Q2 é a vazão que a bomba 2 vai recalcar. Q1 mais 2, então, é a vazão que o sistema vai recalcar, que é a junção dessas duas bombas, que é a associação em paralelo das duas bombas vai recalcar. E agora eu só queria prestar atenção num ponto aqui bem específico, que é o seguinte, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente tem bombas diferentes associadas em paralelo, que é o quê? Como a gente pode enxergar aqui, a bomba 2, ela tem uma carga para vazão nula superior a essa carga da bomba 1. O que acontece se num caso extremo, lógico que eu estou exagerando aqui, mas a gente tivesse alguma coisa onde o ponto de operação encontrasse uma carga superior a H1? O que ia acontecer? Vamos lá. A bomba 2 iria recalcar com essa carga superior a H1, e também ia recalcar um fluido para cá, só que aqui a gente tem uma válvula de retenção. O que vai acontecer? A pressão do lado de cá dessa válvula vai ser superior à pressão do lado da bomba. Então a bomba não vai conseguir recalcar o fluido. Então vai ser uma operação onde apenas a bomba 2 vai operar. Então a curva de associação das duas bombas para qualquer carga superior a H1 vai ser a curva da bomba 2. Beleza? Vai ser esse trecho aqui. Então não é satisfatório, porque eu não vou ter um aumento de vazão, não vou ter um ganho de vazão nesse caso. Beleza? Então tem que se reparar o seguinte, é importante evitar uma operação onde a carga necessitada pelo sistema seja superior a H1, nesse caso, seja superior à carga máxima de uma das bombas. Então não é interessante operar nessa região. Por quê? Porque senão apenas uma bomba vai operar, e a vantagem da associação de bombas em paralelo se vai por aí. Porque eu não vou ter duas bombas operando, eu vou estar operando com a vazão reduzida. Lógico, essa curva aqui é um exagero que eu estou fazendo para poder explicar essa situação. Bom, no slide passado eu tinha considerado o quê? Perguntado o quê? O que acontece conforme eu for adicionando mais bombas? Então agora a gente tem uma situação aqui onde eu tenho a minha curva da instalação, a gente está vendo aqui, ascendente. A gente tem isso aqui que é importante avaliar, é a curva de eficiência da bomba. Considerando que a gente tem todas as bombas nessa associação em paralelo iguais, então
todas vão estar sujeitas a essa mesma curva de eficiência. Então a gente pode ver que tem um ponto ótimo a se operar aqui da eficiência da bomba. Conforme a gente se afasta desse ponto de máxima eficiência, a gente pode ter problemas como consumo energético, vai aumentando, vibração no meu sistema, recirculação do fluido, aquecimento do fluido, e o aquecimento pode gerar o fluido a evaporar, que gera cavitação, enfim. Tudo a gente tem que tomar cuidado aqui para operar dentro de uma margem segura, do ponto ótimo da bomba. Então, se a gente olhar aqui, nós temos a curva de operação de uma bomba apenas, de 2 bombas, 3, 4, 5, 6 e 7 bombas associadas em paralelo. Beleza? Então, a gente tem aqui todos esses casos para essa mesmíssima instalação. Então, se a gente analisar aqui, a gente vai ver aonde a curva da instalação vai cruzar com a curva da bomba ou da associação de bombas. Então, vamos de uma em uma aqui olhando. Ó, no primeiro caso, para uma bomba, as duas vão se cruzar aqui para uma vazão de 140 litros por segundo. Nesse ponto de operação, a gente pode perceber que eu estou numa faixa de baixa eficiência da minha bomba. Repara aqui, ó, eu poderia estar um ponto muito mais alto, porém eu estou aqui numa faixa de baixa eficiência. Não é interessante do ponto de vista de eficiência de operação do meu equipamento operar nessa faixa. Então, se eu fizer uma associação com 2 bombas, a gente já pode ver que é um grande ganho de vazão, onde de 140 passa para 250. Então, a gente já pode perceber também de imediato que a gente não vai dobrar a vazão. De 140, em vez de ir para 280, a gente vai para 250. E nosso ponto de operação vai estar aqui. O ponto de operação de cada uma das bombas vai estar aqui no cruzamento de carga constante do meu ponto de operação das 2 bombas com essa carga para uma bomba apenas. Então, a gente vai pegar aqui nessa horizontal e vai ver qual é a vazão que cada bomba vai operar, qual é o ponto de operação de cada bomba. Então, a gente pode ver aqui que como as 2 bombas são iguais e a vazão recalcada pelas duas é de 250, quer dizer que cada bomba vai recalcar 125 litros por segundo. E a gente pode perceber que a gente já está num ponto onde a eficiência da bomba vai ser bem maior do que para a operação de apenas uma bomba. Então, com isso, conforme a gente for associando mais bombas, é importante a gente perceber que a gente vai jogando o ponto de operação de cada bomba para a esquerda. Então, se a gente fizer agora uma associação com 3 bombas, vai recalcar 300 litros por segundo. Se a gente jogar aqui, vai encontrar a curva da bomba nesse ponto, quer dizer que cada uma das 3 bombas vai recalcar 100 litros por segundo, e a gente pode perceber que estamos num ponto bem próximo da máxima eficiência possível dessa bomba centrífuga. Então, as 3 bombas estarão operando com uma eficiência próxima do seu máximo. Então, e também é importante a gente perceber o quê? Que cada bomba que a gente adiciona, a gente aumenta a vazão, porém, esse incremento de vazão vai se tornando menor a cada vez que a gente adiciona mais uma bomba. Então, para 4 bombas, vão recalcar 350 litros aqui, vai estar bem perto de um ponto de operação bom também, analisando a eficiência da bomba. Para 5 bombas, já adiciona um pouco mais de vazão, e a gente vai jogando esse ponto para a esquerda, para 6 bombas, para 7 bombas. Então, a gente vai fugindo desse ponto ótimo de operação. Então, quantas bombas é o ideal? Tudo depende. A gente tem que verificar qual é a vazão necessária, e também é importante trabalhar perto desse ponto de máxima eficiência aqui da bomba, visando a sua boa operação. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele nos dá todas essas informações, que são o quê? Qual é a vazão total do sistema, quando estiver com essa associação, qual é a vazão de cada uma das bombas, e aqui a gente pode tirar como que cada uma dessas bombas vai operar quando a gente analisar a sua eficiência. Então, a gente pode ter um parâmetro de quantas bombas que é melhor associar aqui. Então, a gente vai obtendo essas informações ao cruzar as curvas da associação com a curva da instalação e conferindo isso na curva de eficiência das bombas. Beleza? Bom, se o nosso objetivo agora for aumentar ainda mais a carga do meu sistema, meu objetivo prioritário for o aumento da carga adicionada pelas bombas, eu tiver essa necessidade, o ideal é que a gente busque uma associação de bombas em série. E o que consiste isso? Vai consistir em uma bomba que vai bombear o fluido, e esse fluido vai ser adicionado diretamente numa segunda bomba, para depois ser recalcado para o seu reservatório de recalque.
Então, a gente tem uma imagem aqui, ó, uma bomba vai succionar, vai recalcar para a sucção da segunda bomba, para depois ser recalcado para o seu objetivo. O que a gente já consegue enxergar nessa associação? Que ó, o fluido que vai passar pela primeira bomba é a mesma quantidade de fluido que vai passar pela segunda bomba. Então, a vazão desse meu sistema é igual à vazão da bomba 2, que é igual à vazão da bomba 1. Então, essa é a primeira observação que a gente tem. E a carga a ser adicionada por esse sistema vai ser igual à carga que a bomba 1 adicionar, mais a carga que a bomba 2 adicionar. Então, a carga que a bomba 1 adicionar vai ser a carga que vai entrar na bomba 2 para ela receber mais uma parcela de energia da bomba. Caso as bombas sejam iguais, essas cargas adicionadas pela bomba 1 e pela bomba 2 vão ser as mesmas. Beleza? Então, vamos fazer agora também, vamos construir esse mesmo raciocínio para a gente obter a curva da associação das bombas em série. Então, a gente tem uma bomba aqui, essa é a curva de uma bomba, e caso eu queira saber como que vai ser a curva da associação de duas bombas iguais, a gente vai fazer o raciocínio invertido do que a gente fez para as bombas em paralelo. A gente vai pegar uma vazão. Para essa vazão, agora, qual que vai ser a carga adicionada pela associação de bombas em série? Caso sejam duas, vai ser o quê? Eu vou pegar essa carga e vou dobrar. Como as bombas são iguais, esses aqui vão ser meus novos pontos para construir a curva da associação de bombas em série. Então, a gente tem aqui a nossa nova curva, que vai representar o quê? A carga que essa associação de bombas vai adicionar para uma determinada vazão. Beleza? Então, se a gente pegar aqui e cruzar com o ponto de com a curva do meu sistema, a gente vai ter os nossos pontos de operação, que é onde há o cruzamento da curva da bomba com a curva do sistema. Então, caso eu esteja operando com duas bombas aqui, ou no caso com uma bomba aqui, eu vou ter nesse ponto aqui na interseção da curva do sistema com a curva de uma bomba, qual é a vazão que essa uma bomba vai operar, qual é a carga que essa uma bomba minha vai recalcar. Caso eu esteja operando com uma associação de duas bombas, a vazão que será recalcada está aqui Q2 e a carga adicionada é essa carga H2. E qual é a carga que cada uma das bombas vai adicionar? A gente vem, rebate aqui na vazão constante para a curva de uma bomba e verifica que cada uma das bombas vai adicionar essa carga HI. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui a nomenclatura de tudo que a gente tem, Q1 é a vazão que uma bomba vai recalcar quando ela estiver operando sozinha. Q2 é a vazão que as duas bombas vão recalcar quando estiverem operando em série. H1 é a carga adicionada pela bomba quando ela está operando sozinha. H2 é a carga total adicionada pela associação de bombas em série. E HI é a carga que cada uma das bombas vai adicionar ao fluido. Tá bom? Então, a gente pega essa informação da curva preta aqui de uma bomba só. Se as bombas forem diferentes, o procedimento para construir é o mesmo. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui uma vazão Q. Para essa vazão Q, qual é a carga que a bomba 1 vai adicionar? A carga que a bomba 1 vai adicionar vai ser uma carga H. A carga que a bomba 2 vai adicionar vai ser uma carga H'. Então, qual que vai ser a carga adicionada pela associação dessas duas bombas? A gente vai somar H com H' e vai ter aqui o ponto. A gente vai repetir isso para o ponto Q1, para essa vazão Q1, vai ver qual é a carga adicionada pela bomba 1, vai ser H1. Qual é a carga adicionada pela bomba 2? H'. Então, H1 mais H' vai me dar o outro ponto dessa associação das bombas em série. Repetindo esse procedimento para Q2, H2, H', somando, temos aqui nosso terceiro ponto. Unindo esses pontos, a gente tem a curva da associação dessas duas bombas em série. Só que agora, no caso, as bombas são diferentes, tá? Então, se a gente pegar um ponto aqui, qual é a vazão recalcada pelo sistema? Q2. Qual é a carga adicionada pela bomba 2? H2'. E qual é a carga adicionada pela bomba 1? H2. Então, isso aqui é como a gente vai construir a curva para duas bombas operando diferentes. Bom, então isso aqui é uma explicação rapidinho do que a gente tem para associação em série e em paralelo.
sobre as bombas centrífugas. Então, lembrando, o importante que a gente tem que saber se minha prioridade é aumentar a vazão do sistema, eu vou ter uma associação em paralelo. Se a minha prioridade é aumentar a carga adicionada pelo sistema, eu vou ter uma associação, eu vou optar por uma associação em série. Vocês puderam perceber que quando a gente constrói as curvas e as cruza com as curvas das instalações, as duas parcelas aumentam, tanto a vazão quanto a carga. Porém, uma dessas duas parcelas vai ser mais acentuada dependendo do tipo de associação que eu fizer. Tá bom? Então, para a aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios para discutir esses conceitos e poder fixá-los. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.